Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Análise de Dados. Eu sou o Dr. Hugo Hoffman e neste momento nós vamos dar sequência então à nossa trilha de aprendizado no RR Studio. Nesse vídeo, quero ensinar para vocês como que a gente unifica bancos de dados. Nós começamos a tratar desse assunto no vídeo anterior, tá? Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque lá nós apresentamos uma maneira mais simples, tá? Usando funções básicas que já vem ali instalada no R. E no vídeo de hoje, quero ensinar para vocês como fazer essa unificação quando a situação é um pouquinho mais complexa, tá? E nós vamos usar o pacote dplyr. Vamos lá? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Nós estamos com o nosso R aberto aqui e eu já quero dizer para você que, como sempre, esse script está compartilhado lá na pasta do Drive, tá? E o link está na descrição do vídeo. Então, o que eu fiz aqui? Esse data frame aqui de exemplo, eu já tinha usado aí em tutoriais anteriores, fiz algumas modificações, mas basicamente o que nós temos aqui são dois data frames, ó. Nós vamos criar alguns vetores e nós temos um vetor chamado código. Imagine que isso aqui fosse, por exemplo, o CPF da pessoa, que a gente chama de primary key, né? Seria como se fosse uma chave primária, tá bem? Um identificador que é único, que não se repete em outras pessoas. Então aqui está o código, está o nome e a idade. São três vetores, ok? Vou rodar esses três vetores aqui, eles estão ali. Esses três vetores, eu vou usar a função DataFrame para criar o meu DF1, meu DataFrame número 1. E aí o RM aqui é só para deletar esses vetores para que eu fique apenas com o meu banco de dados. Vamos dar uma olhadinha nele. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a chave primária código de 1 a 6, porque eu tenho 6 indivíduos aqui. Então o código 1 é do Antônio e o Antônio tem 42 anos. Beleza? Muito bem. Então foi isso que a gente fez com essa primeira parte do código. Na segunda parte, eu tenho outras informações dos mesmos indivíduos. Então agora eu tenho aqui ó, os códigos. Tem indivíduo que, digamos que não foi preenchido o código, tá? Mas ele está aqui no data frame. Eu tenho outras informações dele. Então vamos rodar aqui esses vetores. Eles estão ali e vou pedir agora para criar um data frame 2 com esses vetores. Então meu data frame 2 está aqui, ó. Então eu vou abrir o 1 e vou abrir o 2, tá? Então vamos lembrar, no 1 era o Antônio e o Antônio tinha 42 anos. No data frame 2, observe que eles não estão nessa mesma ordem do data frame 1, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 1 a 6 em ordem crescente, mas aqui já não está nessa ordem e tem gente que está sem o código aqui, está sem o identificador primário. O 1, que era o Antônio de 42 anos, ele está aqui, ó. Então, eu sei que o Antônio, de 42 anos, não tinha diabetes e não tinha hipertensão. Beleza? Essa aqui é a informação dele ali. No vídeo anterior, eu ensinei para vocês usar essa função aqui, ó, cbind, quando eu quero adicionar coluna de um data frame no outro. Vamos ver como é que fica? Se eu executar essa mesma função, observe o problema que me dá. Por quê? Como os data frames não estão na mesma sequência dos identificadores primários, agora o que o cbind faz? Ele pegou a linha 1 de um e juntou com a linha 1 do outro, tá? E aí deu esse problema, ó. O código 1 ficou alinhado na linha 3 do código 3, tá? Então, as informações do Antônio foram recebidas com as informações do número 3 aqui, e o número 3 é o Paulo. Então, a informação da diabetes e da hipertensão do Paulo caiu na linha do Antônio. Então, você já está percebendo que essa função aqui, cbind, já não resolveria o nosso problema. Para isso, nós temos o pacote dplyr, esse pacotinho aqui, tá? Ele faz parte do tidyverse. Então, você dando um library tidyverse ou library dplyr, tá na mesma. Aqui eu não dei nem library nenhum e nem outro, estou chamando o pacote direto e dele a função. 4 funções são interessantes aqui para a gente aprender um pouco como é que funciona isso. Vamos lá. A primeira função é quando eu quero unir à esquerda. O que significa isso à esquerda? Vamos lá. Eu vou chamar aqui de dados 2, dplyr
e aí uso essa função left join, join é de unir, tá? E coloco aqui ó, o data frame 1 e o data frame 2. O data frame 1 tem o nome e a idade, e o data frame 2 tem status de diabetes e hipertensão. O que acontece? Unir à esquerda significa que você vai pegar todas as informações do data frame 2 e jogar no data frame 1, mas com porém. Quando você coloca by código, aqui está entre aspas, tá? Ele está falando o seguinte, ó, você vai pegar todas as informações que estão aqui nesse data frame que está à direita, lá no meu código, e vai unir com esse data frame que está à esquerda pelo código. Então imagina que se você tivesse aí uma base de dados no seu trabalho que você tenha CPF numa planilha do Excel e CPF em outra planilha, são as mesmas pessoas, informações diferentes, você quer unificá-los por CPF. Isso que é semelhante lá no Excel quem trabalha com aquela função PROC-V, né? Então, aqui ele vai fazer isso para mim. Vamos executar aqui essa função. Criei agora o data frame dados 2. Vamos dar uma olhada, ó. Dados 2. E aí eu tenho, ó, tenho só uma vez o código, ele não repete. Então o Antônio de 42 dias não tem diabetes, não tem hipertensão. E foi isso que a gente viu lá, né? Então o Antônio é o número 1. O número 1 não tem diabetes, não tem hipertensão. O número 4, ele não tem informação de diabetes, ó. Vamos ver quem é? O número 4 é o João, de 46 anos. Ele não tem informação de diabetes, mas não tem hipertensão. No nosso dados 2, o João, de 46 anos, não tem informação de diabetes e não tem hipertensão. Percebeu que ele fez a unificação certinho, né? Muito bem, isso aqui é muito útil, viu, gente? Muito útil mesmo, quando a gente trabalha com bancos de dados diferentes, com informações diferentes, mas tem que ter uma chave primária, um identificador único do mesmo indivíduo em dois bancos separados, tá? Você usa a função left join. Beleza, muito bem. Agora, eu quero usar uma outra função, ensinar para vocês aqui, a função inner join. A função inner join, ele une os coincidentes, tá? Então, unir à esquerda, ele traz todo mundo de lá para cá. Agora aqui, unir os coincidentes, olha o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Observe que meu dados 2, que foi o que a gente fez com left join, dados 2 tem 6 observações. Mas o meu dados 3 tem 5. Ou seja, o banco de dados diminuiu. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Dados 2, ele pegou lá no data frame 1, tinha o José, lembra aqui, ó, o data frame 1, o 6 é o José que não tinha idade. No data frame 2, o José tem a informação da diabetes, de hipertensão, mas não tinha o identificador primário. Como eu estou pedindo para unificar pelo identificador primário, aconteceu o seguinte, ó, se ele trouxe pelo inner join apenas os coincidentes, então o código 6 estava no data frame 1, beleza? Mas não estava no data frame 2. Então ele não coincidiu nos dois data frames, logo ele não trouxe. Viu que interessante isso aqui? Então ele só trouxe quem tinha o código no data frame 1 e o código no data frame 2, beleza? Muito bem. Agora, vamos ver como é que funciona e que resultados trazem diferentes quando eu uso full join. Aí, full join, eu faço a união de tudo, coincidente ou não. E vou criar um data frame aqui, um banco de dados chamado dados 4. Vamos lá? Rodando aqui, vamos abrir o dados 4. O dados 4, o que ele faz? Full join, ele unifica tudo. Bom, e aí ele me dá um problema, ó. Porque no data frame 1, o José não tinha idade, mas ele tinha informação de diabetes e hipertensão. Só que no data frame 2 não tem um código. Então, o que a função full join me fez? Ela não conseguiu entender, porque não tinha o identificador único repetido nos bancos. Ela não conseguiu entender que essa informação do sim para diabetes e não de hipertensão era do José, mas ela trouxe mesmo assim. Então, ele entendeu que o José não tinha informação de diabetes e hipertensão e que um outro indivíduo, que eu não sei o código, não sei o nome, tinha informação de diabetes e hipertensão. Então, ele acrescentou uma outra linha e você vai observar que dados 4 tem 7 observações. Ó. O correto são 6, tá?
O dados 3, o inner join, só trouxe o que coincidiu, e o full join, ele traz todo mundo, digamos assim, para você não perder nada. Mas ficou incorreto, tá vendo? Não ficou legal. Nesse meu exemplo aqui, não faz sentido ter essa informação aqui embaixo. E por fim, eu posso usar aqui em dado 5 a outra função, que é a função anti-join. Ela é uma função como se fosse o oposto do que a gente fez até agora. O que ela faz? Ela une apenas aqueles que não coincidem num banco e no outro. Então, é o anti-join. Quer ver como é que fica? Dado 5. Olha quantas observações. Uma, ela é o contrário praticamente aqui do inner join. Ó. O inner join trouxe quem coincide e o anti-join apenas quem não coincide. Então vamos abrir aqui o dado 5. Quem que ele trouxe? Apenas o José. Então às vezes é útil você saber quem é que não tem todas as informações completas no outro banco de dados, por exemplo, né? Então você vai usar a função inner join. Então apenas quem não coincidiu aqui foi o indivíduo com código 6. Viu que legal? Muito bacana, né? Então, assim, nós encerramos aqui essa série de 2 vídeos, nessa trilha que nós estamos nessa jornada, aprendendo um pouco sobre como unificar bancos de dados, que essas funções são extremamente importantes, pessoal, para quando a gente trabalha com muitos bancos de dados diferentes, vários pesquisadores, pessoas diferentes fazendo coleta, tá bom? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.